Então, vamos lá nessa jornada de adentrarmos ao conhecimento da primeira apostila, que se intitula O Plano Perfeito de Deus. Você está preparado? Então, para nós iniciarmos essa jornada, eu quero passar algumas orientações para vocês. A primeira delas está ali na página 5 da sua apostila, que vai nos trazer algumas orientações básicas a respeito do nosso estudo dentro dessa apostila. A primeira coisa, que você tire um tempo para meditar em tudo aquilo que você vai ouvir e ler. É recurso que vai te ajudar a aprender, a relembrar e aplicar na tua vida prática cristã tudo aquilo que você vai ouvir e aprender, principalmente a começar a pensar e aprender a localizar textos dentro da Bíblia. Isso vai te ajudar muito, então é muito importante. A cada aula você vai ter uma tarefa semanal para fazer, que vai ser tarefas que você vai poder desempenhar dentro da sua casa, através de exercícios práticos, questionários, tempo de meditação, através de ferramentas como a gente vai disponibilizar textos, links com pregações referentes à aula que foi ministrada, videoaulas. Vai ter muito recurso ali que vai te fazer memorizar aquilo que você ouviu e aprendeu. E nós precisamos sempre, amados, tirar um tempo de oração com base naquilo que nós aprendemos. Então, nesse item, nós sugerimos que você tenha motivos de orações claras relacionadas ao tema que você aprendeu. Se colocar diante de Deus pedindo que o Senhor acrescente aquele conhecimento na sua mente, na sua estrutura espiritual, porque são princípios básicos de uma vida cristã que nós vamos começar a aprender. A gente costuma dizer que princípios eles vão além daquilo que está escrito. São fundamentos, são os nossos alicerces como cristão. Então nós precisamos absorvê-los ao máximo e fazer com que eles façam parte da nossa essência em Cristo. E além disso, amados, todo final de aula, embaixo da última escrita da aula, vai ter ali disponibilizados links para fortalecer e aprofundar o teu conhecimento. Então não deixe de assistir, de ouvir aquilo que está sendo disponibilizado ali. Vai ser essencial para o teu crescimento pessoal através da palavra do Senhor. Então nós vamos dar início à apostila 1 na primeira lição. Está descrito como o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus nas nossas vidas? Os textos básicos para essa palavra vai estar em Romanos 8, 28 e 29, Gênesis 1, 27 e 28 e Efésios capítulo 1, 4, versículo 4, 5 e 11. Essas vão ser as passagens bíblicas que vão nortear nossa aula de hoje. Então, qual a verdade central da nossa aula de hoje? Deus tem um propósito original e eterno para as nossas vidas, que é nós sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Oh, glória! Que sejamos filhos parecidos com Ele. Cristão significa pequeno Cristo, então Ele está nos chamando a ser verdadeiramente esses pequenos Cristos. O objetivo da lição é nós sabermos que Deus tem um propósito eterno para a minha vida e entender qual é esse propósito e receber essa revelação como o maior princípio de vida ou para a nossa vida. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Amados, é tão lindo quando nós falamos de propósito de Deus sobre as nossas vidas, porque eu não sei você que está chegando agora no Evangelho, mas eu me lembro que aos meus 17 anos, quando eu cheguei na igreja a primeira vez, eu tinha a sensação de que eu tinha nascido para alguma coisa, que eu havia nascido com um propósito, que não era só mais uma vida na Terra. E eu precisava um dia me encontrar. O que é se encontrar? As pessoas falam, né, em psicologia, a gente precisa se encontrar. O se encontrar é você
encontrar o propósito para qual você foi gerado. Então é tão lindo quando nós descobrimos qual é o propósito de Deus na minha vida, na sua vida. Isso vai responder muitas perguntas de anos. Isso vai ativar a nossa essência, aleluia. E Deus é o Deus de propósito. Nessas passagens bíblicas nós vamos entender que Ele é um Deus de propósito. Ele não faz nada sem que haja um plano e um propósito traçado. O Senhor, Ele nos ama pessoalmente, cada um de nós de uma forma diferente, mas de uma forma sem fazer distinção de ninguém. Ele tem um plano maravilhoso e perfeito para cada um de nós. Nós nascemos predestinados, nós nascemos já com os nossos dias contados, escritos por Ele. E todo ser humano necessita de um sentido para viver, de um propósito firme que acabe a sustentar sua caminhada na Terra. Se não for assim, não tem razão de nós vivermos, acaba perdendo o sentido de viver. Em Cristo, nós temos um propósito de existência, o porquê que eu estou existindo, porquê que eu vivo, temos uma origem e um destino que é o céu. Agora eu já sei o que vai acontecer comigo o dia que Jesus me chamar. Você não é um acidente, você não veio para essa terra por acaso, você é um projeto criado e planejado por Deus, o Deus perfeito e eterno, aleluia. Esse propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida, ele é eterno. Nós fomos conhecidos e predestinados da nossa existência e das nossas imperfeições. O Senhor, muitas vezes quando nós paramos para pensar nisso, que nós fomos predestinados, que a forma que nós somos, o Senhor já sabia, já havia nos projetado, muitas vezes nos assusta, mas a mesma forma é maravilhoso. Nós fomos criados, e a palavra em Salmo 139 diz assim, nós somos criados com um propósito que já existia antes de nós mesmos. Amados, já pensaram que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos escolhido? Antes que o mundo fosse formado, Ele já nos chamava pelo nome. É lindo demais o que o Senhor faz na nossa vida. Nada pode nos separar do amor e do propósito divino. A única coisa que pode nos separar do propósito divino somos nós mesmos. Se nós impedirmos que esse amor nos alcance. O propósito de Deus, ele é maior que tudo. Deus, ele governa a nossa vida. E Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para o cumprimento do seu propósito na nossa vida. Os sofrimentos que você passou, as batalhas que você passou, você nunca esteve sozinho, que você foi escolhido antes de ter sido gerado. Só que todas as batalhas e todas as vitórias, em tudo Deus tinha um propósito. E pode ter certeza que as batalhas foram para te atrair para dentro da igreja, onde Ele pudesse te ativar espiritualmente, para que você começasse a viver esse grande propósito. É lindo, não é? Nosso Deus é perfeito. O propósito de Deus, ele é um princípio de vida para nós. Em Gênesis, capítulo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, o Senhor criou os céus e a terra. E por mais que nós passamos a entender que essa terra, ela era sem forma e vazia, assim como nós éramos quando o Senhor nos encontrou, o Senhor criou essa terra para que nós viéssemos a exercer um governo. E essa terra, que era sem forma e vazia, com a presença de Deus, começou a tomar forma e começou a ficar cheia da presença do Senhor. Aleluia! O que nós entendemos por princípio? No princípio, né, Deus fez. A palavra princípio, ela é originária do hebraico, né?
que significa, esse é o nome do primeiro livro bíblico na língua hebraica, que significa princípio, começo, parte principal, que hoje é o que nós lemos como livro de Gênesis, a palavra Gênesis, que significa o princípio. O dicionário também diz que é uma causa primária, um valor previamente estabelecido. Ou seja, o dicionário diz que é uma causa primária, algo que já foi pré-estabelecido. Apesar de ser o princípio, ele já foi pré-estabelecido. No relato da criação, no registro do capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós encontramos a origem do plano de Deus para nós e da nossa causa primária de existir, a visão firme e clara que se deve ter nessa terra. Então, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Em Gênesis 1, 27 e 28, o Senhor disse, criou o homem à imagem e semelhança, e ele os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amados, preste atenção em verdades que nós vamos encontrar nessa passagem. Primeiro, o Senhor criou o homem e a mulher, os abençoou e deu uma ordem. Sejam férteis, multipliquem-se e dominem. O propósito de Deus para o homem sempre foi a multiplicação, família grande. E que o homem viesse exercer domínio sobre a terra. Não é o inimigo que domina, não é o mal que rege a terra, não. O Senhor nos deu domínio sobre a terra. Por isso que quando o Senhor nos coloca em terra de gigantes, nós temos o poder e a unção de colocar os gigantes para fora, porque o domínio o Senhor entregou nas mãos do homem. Aleluia! E em Romanos 8, 28 a 29, nós vamos aprender que Deus, em todas as coisas, Ele age para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Prestem atenção agora. Nós lemos a passagem de Gênesis lá na fundação do mundo, quando Deus predestinou o homem para ter uma família e para que eles fossem a imagem e semelhança de Deus. E agora em Romanos 8, 28, nós encontramos as mesmas palavras, a imagem e muitos irmãos. Então, qual a coincidência? O que nós podemos aprender através dessas duas palavras? Que o propósito de Deus original sempre foi salvar o homem, colocar o homem no jardim, aonde pudesse ter comunhão, aonde pudesse viver junto com o nosso Deus. Só que além disso, o propósito do Senhor sempre foi que a gente venha expressar uma vida cheia da presença e que nós pudéssemos crescer em graça, conhecimento, a semelhança do Cristo, aproximando-se mais de Deus e do propósito. Ou seja, que nós venhamos a nos tornar verdadeiramente pequenos Cristos. Então, o verdadeiro propósito de Deus, além da salvação, é que nós venhamos a ser uma família grande de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, ter uma família. Em Romanos 8, 29, onde ele diz muitos irmãos, nós podemos entender que nós nascemos para ser uma família de muitos irmãos em meio com Cristo, aonde Cristo é o primogênito. Nós nos tornamos filhos de Deus, agora nós fazemos parte de uma família, aonde Jesus é nosso irmão primogênito, que coisa linda!
Nós somos predestinados literalmente para sermos uma família onde vai expressar a unidade divina. Nós somos uma família que, independente de cor e raça, nós estamos unidos num só propósito, sendo uma família única, por causa da nossa crença em Jesus. Aleluia! A família sempre foi a ideia de Deus e o projeto de Deus. É por isso que o inimigo luta tanto para destruir uma família e um casamento. Porque através de um casamento selado, uma família restaurada debaixo das potentes mãos de Deus, o diabo não toca. A família, ela tem intimidade com o pai, a família, ela se assenta na mesa do pai, ela come do banquete preparado. Ela ceia, ela come daquilo que o pai produziu, aquilo que o pai tem gerado sobre a casa, ou a provisão. E nós somos assim com Deus. Quando nós nos reunimos, a família de Cristo na igreja, nós nos assentamos à mesa e partilhamos do pão da palavra, que o pão é o próprio Jesus, e nós somos fartos da presença dele. Amados, a família tem um relacionamento e unidade. Toda família, ninguém foi criado e projetado para Deus para viver na solidão e no isolamento. Isso não é coisa de Deus, é coisa do inimigo. O diabo trabalha na solidão, ele trabalha na depressão quando a pessoa está isolada. Por isso que rebanho de ovelha não fica, a ovelha não fica isolada, a não ser que ela esteja doente, onde o pastor vai precisar colocar ela nas costas e levar ela de volta para o aprisco. Porque a ovelha, quando ela se move, ela está sempre dentro do rebanho, andando todas juntas. Se uma vai para um lado, todas vão. E sempre reconhecendo a voz do pastor. Nós somos essa família. A palavra vai nos dizer que no princípio de todas as coisas o homem e a mulher viviam em harmonia. E Deus projetou casais, pais, filhos para viver debaixo dessa unidade. Deus não projetou divórcio, a separação, a contenda, lares destruídos, não. Deus projetou que famílias saudáveis, elas vão para dentro da igreja, então elas enchem a igreja da presença que já está na casa delas. Quando nós temos famílias fortes, nós temos sociedades fortes, libertas, sem problemas sociais, porque tudo começa dentro da família. O diabo, ele trabalha dentro das famílias para destruir, porque ele sabe o propósito de Deus e o que uma família restaurada pode representar dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, dentro de uma igreja. O Senhor também projetou para que nós fôssemos adoradores do Senhor Jesus. A família que havia lá no jardim, no princípio, era uma família que tinha comunhão, submissão, obediência, dependência. No princípio era assim, até que o homem e a mulher pecassem e saíssem desse propósito original. Quando nós vivemos esses princípios, dependendo do Senhor, vivendo em comunhão, vivendo em adoração, vivendo para Ele exclusivamente, então a bênção de Deus é liberada sobre a nossa casa. Esse é o tipo de relacionamento que Deus preparou e projetou para as nossas vidas. A nossa casa tem que ser o jardim. A nossa casa, ela precisa ser aquele ambiente que Deus projetou lá no Éden, aonde Ele pudesse toda a viração do dia descer e se encontrar com o homem, conversar. E é assim que Ele espera de nós hoje, que nós possamos ter um tempo de adoração e que a presença dEle desça nesse jardim que é o nosso lar, nos encontrar e nos encher da presença. O propósito também de Deus é que tivessem muitos filhos. Nós somos ministros da multiplicação. Nós somos chamados, o propósito de Deus para os seus ministros é que gerem filhos espirituais. Amados, a visão que nós temos dentro do Ministério Águia Dourada
é de paternidade e maternidade, um pai e uma mãe que geram filhos espirituais que vão andar sólidos e firmes dentro da palavra, vivendo os princípios básicos da palavra. E através disso o Senhor vai fazendo a boa obra. Nós precisamos entender que uma família estruturada, ela vai gerar filhos saudáveis. Então eu preciso gerar filhos para o Senhor, eu preciso multiplicar, eu preciso fazer discípulos, mas debaixo de uma unção saudável, debaixo de um conhecimento que vai gerar estrutura para esses filhos. Por isso que nós precisamos estar curados, restaurados e alicerçados na palavra para poder gerar filhos. Você já percebeu o que acontece com uma família quando não está estruturada, quando não tem nenhum tipo de estrutura e que ela começa a gerar filhos sem estrutura? Presta atenção, ela não consegue criar de forma digna, depende das pessoas. Muitas vezes eles passam necessidade em todos os sentidos, apoio psicológico, material, moral. E quando chega a adolescência, se esses pais não tiverem estrutura, eles vão acabar se perdendo e indo para o caminho do mal. Porque tudo está debaixo de uma estrutura que vem dos céus. Nós precisamos gerar filhos dentro dessa estrutura saudável. Você, discípulo, hoje está sendo gerado no Espírito debaixo de uma estrutura. Amanhã você vai gerar teus filhos espirituais debaixo de uma estrutura sólida, onde você já foi curado, restaurado, está cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento para ensinar outras vidas. O Senhor nos chamou para sermos semelhantes a Jesus. O propósito lá no Éden era que o homem e a mulher fossem criados à imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus, na essência dele, na visão de Apocalipse, Deus sentado no trono, ele é como eu e você? De carne e osso, na nossa estatura. Você acha que quando a Bíblia diz a imagem e semelhança, está querendo dizer que Deus ele tem a nossa essência, carne, ossos? Não, é a essência do caráter de Deus. O Senhor nos projetou para ter imagem e semelhança dele, sermos feitos como ele, dentro de um caráter lapidado, a imagem de Cristo. Esse foi o projeto original do Senhor, que nós fôssemos parecidos com ele. Aleluia! Nós precisamos ser discípulos dele. Nós precisamos desejar uma família de muitos filhos parecidos com ele. Você e eu não fomos formados para ter um caráter deformado e um temperamento desequilibrado. Não estamos na terra para tentar a vida, mas para viver a vida de Deus em nós como novas criaturas em Cristo Jesus. Esse é o princípio que nos dirige, nos norteia e nos move aqui na terra. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser a imagem e semelhança de Jesus. Qual é o caráter de Deus? Como Jesus agiria no meu lugar em determinadas situações? Você já parou para se perguntar? Como posso conhecê-lo mais a fim de que me tornar cada dia mais parecido com ele? Você já tentou se perguntar? Você e eu, nós temos esse destino de sermos formados, lapidados para nos tornarmos parecido com ele. A palavra do Senhor diz assim, crescer em graça e conhecimento, até que nós venhamos a chegar à estatura do varão perfeito que é ele. Nós começamos na fé como meninos que precisam tomar leitinho, palavras essenciais, princípios. Na metade do caminho, o Senhor começa a mudar o alimento, começa a vir palavra forte de confronto, já muda o alimento, porque nós estamos crescendo. Todo crescimento dói, porque é no confronto, mas todo crescimento gera cura e gera
fortalecimento no Senhor. Muda o alimento, muda a palavra a cada passo que nós damos e vamos avançando no caminho do Senhor. Deus nos faz abençoados, aleluia. Deus deseja que nós sejamos uma bênção, que nós venhamos exercer o governo sobre todas as coisas. A começar pela nossa própria vida, eu preciso ter o domínio próprio, o governo da minha vida. Eu preciso, enquanto você lê os 2 primeiros capítulos de Gênesis, perceba o ambiente de vida na qual Deus inseriu o homem. Preste atenção. Eles podiam desfrutar da presença e dependência de Deus, gozando de paz, saúde emocional e física, alimento, abrigo, sustento, proteção. O plano de Deus não era doença, fome, miséria, morte. O Pai eterno deseja suprir e cuidar de você, a sua família, segundo o propósito do eterno. Quer nos livrar de tudo aquilo que não provém do propósito original de Deus. O Senhor quer restabelecer sobre a tua vida a bênção que estava determinada lá no Éden. Exerça governo sobre todas as coisas, começando pela tua vida. Manifeste os frutos do Espírito sobre a tua vida, domínio próprio principalmente, para que nós possamos vencer o pecado, o nosso temperamento seja controlado e lapidado pelo Espírito Santo. Os nossos sentidos estejam ligados ao Espírito Santo, que eu possa ouvir, falar, pensar e ver aquilo que o Senhor quer que eu veja, ouça e fale. Aleluia! Então, vamos nos fazer algumas perguntas. O que foi que aconteceu que fez com que o homem perdesse o propósito original? Foi Deus que estragou o plano original? Qual foi o problema? Tudo isso nós vamos aprender na próxima lição, onde vai ficar para nós meditarmos e pensarmos um pouquinho sobre esse aprendizado da palavra de hoje. Amados, ali na página 9 da apostila 1, além dos lembretes ali do memorizar, orar, que a gente falou no início dessa aula, ali tem 2 links de vídeos para você assistir a respeito de nós fomos predestinados para ser e o homem como imagem e semelhança de Deus. Não deixe de assistir esses vídeos. Isso vai trazer um crescimento e um aprofundamento naquilo que nós vimos hoje. Eu quero deixar para você que é muito importante você estudar a apostila, se dedicar, não deixar acumular atividades, não custa nada, são lições curtas, se dedique para que você possa ter um crescimento saudável e aproveitar ao máximo tudo aquilo que o Senhor está liberando sobre a nossa vida através dessas aulas. Desejo do fundo do coração que você tenha o maior proveito possível e que você já comece a crescer degraus na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado e até a segunda aula da apostila 1.